Boa tarde, olá a todos. Hoje vimos apresentar o nosso novo projeto, as NEC Talks. Este é um podcast que neste momento planeamos que seja mensal, onde vamos trazer alunos, ex-alunos, professores, investigadores, empreendedores. Vamos falar sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, uma série de tópicos. Tudo o que for interessante dentro da área de engenharia. Hoje é o nosso primeiro episódio. Trazemos Catarina Silva, Senior Researcher da Unbubble. Espero que gostem. Bem, olá a todos novamente. Hoje estamos aqui com a Catarina Silva, que é antiga aluna do MEC e também membro do MEC. A Catarina especializou-se em sistemas de decisão e controle, com minor em computadores, e atualmente ocupa o cargo de Senior Research Engineer na Unbubble, empresa fundada também por antigos alunos do técnico. Teve um percurso exemplar como aluna, envolveu-se em muitos projetos extracurriculares, fez Erasmus na Chalmers, na Suécia, e adquiriu experiência laboral em estágios, construindo assim um currículo bastante impressionante. Olá, Catarina. Olá. Antes de Boa mais, tarde, Catarina. Agradecemos muito pela tua presença e podemos começar por perguntar como é que tu estás? Olá, tudo bem? Eu estou bem e estou contente por estar aqui. Eu fui, afinal de contas, fui do NEC, portanto, como disse, estou feliz por contribuir de outra forma. Ótimo. Bem, é mesmo pelo NEC que vamos começar. Estiveste durante 3 anos, penso, no NEC? Mais ou menos, sim. Pronto. Também quando fui ter Erasmus, portanto essa parte não conta tanto, mas... Ok. Quão importante foi para ti esta experiência e o que é que pensas que retiraste que vais levar para o resto da vida? Eu diria que foi bastante importante. Foi como todas as atividades extracurriculares e outros grupos também. É sempre uma experiência que dá outro tipo de skills, portanto o técnico é muito teórico, como todos nós sabemos, e fazer estas coisas, estar envolvida noutras atividades, abre muitas outras portas no sentido de melhorar as soft skills, falar com outras pessoas, conhecer outras realidades, são coisas que não vês no dia-a-dia nas aulas e no técnico, portanto diria que foi bastante importante, sim. É exatamente por aí que nós queríamos começar um pouco, que é pelos projetos extracurriculares nos quais tu te envolveste, que foram muitos. Para além do NEC e para além do curso, tu também fizeste parte da organização do NE3 de Lisboa, certo? Uhum. O Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica, e fizeste também Erasmus na Universidade de Chalmers, que é uma das melhores universidades de engenharia do Norte da Europa. Como é que tu consideras que essa proatividade te ajudou a crescer na pessoa que tu és atualmente? Bem, eu não sei se lhe chamaria para a atividade, foram muitas atividades, mas foi também um bocadinho de exploração para ver o que é que gostava e pronto, o que é que podia fazer. Acho que em particular fazer Erasmus é sempre muito interessante para quem pode, porque nem toda a gente pode, não é? E portanto também é uma oportunidade que se uma pessoa tiver é bom agarrar, mas como sabemos nem toda a gente pode. Mas em particular a Chalmers foi uma perspectiva muito gira, porque funciona completamente diferente do técnico. Nós estamos habituados a uma dada carga horária, carga de trabalho no técnico, e a Chalmers foi todo um conceito de ensino completamente diferente. E portanto desse aspecto também é muito bom às vezes ver que noutras escolas as coisas são feitas de outra forma, têm diferentes componentes, têm diferentes focos e portanto também trazem um valor diferente. E em relação ao ENE, na verdade o ENE por acaso até fui eu e as pessoas que estavam no NEC na altura, na presidência, que aceitámos ficar com o Encontro Nacional, portanto decidimos que pronto, íamos tentar organizar esse evento e também foi bastante interessante, porque é toda uma dinâmica completamente diferente. Para quem ajuda a organizar as jornadas, claro que já tem essa experiência, pelo menos um bocadinho, são 2 eventos diferentes, mas em termos de preparação requerem um bocado as mesmas skills, mas foi muito engraçado também, até porque depois, durante o evento já, embora estivéssemos completamente arrasados e mortos todas as semanas de preparação, foi muito giro conhecer as pessoas das outras faculdades e ver também aí perspectivas diferentes. E portanto acho que em geral é tudo esta experiência e a comunicação com outras pessoas
E às vezes uma pessoa, porque era o que eu estava a dizer, não é tanto proatividade, não fui naquela de vou conhecer uma série de pessoas ou fazer networking, que aliás isso é o contrário do que eu alguma vez fiz. Como acho que é estereótipo no técnico em muitos cursos. Mas às vezes nessa perspectiva de exploração e metes-te nas atividades e acabas por fazer coisas que não pensarias de outra forma. Portanto, é sempre aquela coisa que eu acho que é muito bom fazer, é uma pessoa experimentar fazer essa atividade ou entrar em alguma coisa. Mas Só isso para... em si já é a proatividade. Sim, só para se pôr na situação assim um bocadinho fora da zona de conforto. De certa Exatamente, forma exatamente. mas proatividade soa assim muito, muito pensada e importante, e não. Exato, essa envolvência em vários projetos que nos torna um pouco mais versáteis, eu acho, e que nos dá, assim, outro tipo de capacidades que nós, se calhar, só com as aulas e só com estarmos com os nossos colegas na nossa universidade não aprendemos. E também por falar um pouco nisso, eu queria então perguntar também ainda no tema, que skills é que tu achas que ganhaste ou que experiências é que tu viveste que consideres que tenham tornado uma pessoa única como estudante e agora como profissional? Quer seja em Erasmus ou não, obviamente. É uma pergunta complicada de responder, mas, bem, em Erasmus, era o que eu estava a dizer, o sistema de ensino deles funciona de forma muito, muito diferente. E acho que em certos aspectos é mais agradável ou melhor que o nosso, no sentido em que há menos carga horária, mas uma pessoa sente que aprende tanto ou mais do que aprendia, se calhar com mais carga horária e mais matéria. E acho que dessa perspectiva dá assim um shift mental a como é que as coisas podem ser, porque tu quando estás só no técnico e estás só a ter aquelas aulas e os testes são o que são e tem muita matéria e tem muitos pormenores que se calhar nunca na vida vais ter que saber de cabeça, vais ver aos livros, ou vais ter algum tipo de outra consulta que podes utilizar, e do lado deles não é tanto assim e tem simplesmente um bocadinho mais, em vez de ser tanto memorizar, tem menos matéria ou é menos aprofundada em certos tópicos, mas obriga-te a relacionar os vários tópicos. Que é uma coisa que depois no mundo real faz muito mais sentido, não é? Porque no mundo real não tens uma pergunta para responder aprofundadamente, às vezes tens um problema complexo para resolver e precisas de saber as várias coisas. Eu acho que essa perspectiva de ensino é uma coisa que ainda agora eu continuo a achar que é muito boa e que seria definitivamente um improvement, que alguns dos nossos cursos fossem um bocadinho mais nessa direção, não necessariamente totalmente, mas pelo menos um bocadinho mais. Mas acho que isso sim, essa perspectiva para mim foi bastante importante. Eu gostei muito de ver como é que as coisas funcionavam lá e como é que podiam ser, os vários assuntos podiam ser relacionados e usados para resolver um problema mais complexo. E também, através desse método, até talvez aprender e estudar coisas novas até seja mais agradável do que simplesmente, estudar uma coisa muito a fundo e muito aprofundadamente, e às vezes nós, como estudantes, já estamos fartos e acabamos por perder motivação às vezes, e depois com os vários desafios acabamos por talvez não gostar tanto daquilo, apesar de talvez ser um tema interessante, ou seja, essa leveza talvez ajude bastante a que a experiência de ensino seja muito mais agradável, certo? Sim, e também, eles, na verdade, como eles também têm um sistema de ensino diferente do nosso, as turmas, por exemplo, de mestrado são bastante mais pequenas, o que ajuda muito os professores também a conseguirem ter aulas mais interessantes. Mas sim, em geral, a maneira de resolver esses problemas complexos, e eu acho que não impedem ninguém de ir aprofundadamente aos tópicos, aliás, é um bocadinho semelhante àquilo que nós tentávamos fazer no NEC quando fazíamos workshops, que era, queríamos fazer um produto final, produto no sentido de um workshop, alguma coisa interessante e palpável que pudesse motivar as pessoas a terem o interesse, e isso obriga-te também a relacionar às vezes muitas coisas, não é? Portanto, tens que ir procurar sobre vários assuntos um bocadinho mais aprofundadamente, e uma pessoa nota que é sempre muito mais interessante fazer isso quando tem um propósito, quando a ideia é ter aquele produto final, seja esse produto workshop em si, ou um workshop só, ou mesmo um produto em si, como tínhamos o TV Bigone e outras coisas. E acho que isso é interessante esse conceito de aprender, e acho que as várias organizações e as atividades, isso tudo também é um bocado isso que dão. Portanto, eu diria, se for para focar numa coisa, acho que é isso assim mais importante. Portanto, depois da
tua experiência como estudante, e tu adquiriste bastante experiência, não é? Acabaste o curso e entraste no mercado de trabalho. E quando isso aconteceu, de que tipo de emprego é que tu estavas à procura? Isto é, que tipo de características é que para ti eram importantes numa proposta de emprego e também na empresa que te fazia essa proposta? Ok. Well, bem, eu na verdade, ou seja, antes de eu acabar o curso, a Sim. minha ideia assim era que tipo, eu gostaria de trabalhar num sítio mais pequeno, portanto não uma empresa gigante, super já, porque o que nós ouvimos falar muito são as consultoras e também não têm necessariamente a melhor das reputações, apesar de ainda ter ido a duas apresentações de consultoras assim com vários estudantes. Mas pronto, a minha noção, assim muito naive, porque claramente eu não tinha visto nada, era que eu preferia trabalhar num sítio mais pequeno, portanto isso era definitivamente uma das características. E aliás o primeiro estágio que eu tinha feito era na Web Details, que na altura tinha 30 pessoas, mas que entretanto já foi comprada pela Pentaho, pela Hitachi e mais uma série de coisas. Mas pronto, essa era a minha principal ideia. A segunda coisa, que é assim muito genérica e toda a gente quer, e é assim também um bocadinho muito naivo, que é gostava de fazer uma coisa em que eu esteja investido, ou seja, não é só ter um trabalho por ter um trabalho, é aquilo que todos nós queremos, é fazer um trabalho que gostamos, não é? Portanto, isso eu sei que é muito genérico e muito abstrato, mas uma pessoa antes quer de saber o que é que existe, que posições é que existem, é muito difícil dizer, eu quero ser um research engineer ou quero ser um engenheiro de robótica que tem também 40 mil aspectos diferentes e dois empregos diferentes em empresas diferentes vão ser uma coisa mais afastada uma da outra que podem. E o que aconteceu, basicamente, pronto, eu fiz esse primeiro estágio na Web Details, ainda no primeiro ano de mestrado, acho eu, já não me lembro muito bem. E mais tarde, quando estava a fazer a tese, tropecei na Unbubble, portanto, na verdade o CTO da Unbubble, o João, veio falar às jornadas, portanto às JECs, e apresentou um challenge, também assim meio random, e eu, só pela diversão, decidi que ia experimentar participar no challenge. E por acaso foi mesmo assim, um bocado à risca, porque eu durante a semana inteira tinha trabalhos para entregar e porcarias assim, então acabei por deixar o challenge e decidi, ok, já não vou fazer isto. Mas depois chegou ao fim de semana e eu, está bem, pronto, não tenho nada para fazer. E por cima estava sem internet em casa e decidi tentar fazer o challenge. E depois disso, foi daí, acho que eles entrevistaram toda a gente, mas consegui um estágio na Unbubble, fiz o estágio prolongou-se. Entretanto, voltei para lá em full time, mais tarde. Portanto, foi assim um bocadinho um tropeção. Eu não estava já no mercado de trabalho, não estava já à procura de nada. Tropecei naquilo que era um tópico que eu achava bastante interessante. Portanto, também esse foi o ponto principal, foi que aquela apresentação foi muito interessante. Era uma aplicação real tipo, e bastante visível de machine learning, que é uma coisa que nós não temos uma componente muito forte em sistemas de decisão e controle, mas temos assim algumas luzes, tipo podemos fazer algumas cadeiras de AI, de machine learning, etc. E então vamos tendo assim algumas luzes e isto era mesmo um produto a sério com machine learning numa empresa pequena e foi bastante interessante, foi assim uma tropeção engraçado. E pronto, e fiquei lá, portanto claramente correu bem. Acabaste por nem entrar bem no mercado de trabalho. Exato. Bem, em parte já respondeste à minha pergunta, que era porque é que escolheste a Unbubble, mas já percebi que surgiu, que não foi assim grande escolha. Entretanto, depois de estagiar na Unbubble, eu ainda fui fazer um mini estágio de research também noutro sítio, e isso era uma das coisas que eu ainda não sabia, era se eu queria seguir investigação, ou investigação mais do ponto de vista mais académico, né? Ou se queria logo entrar para o mercado de trabalho. E nesse estágio de investigação assim mais pequeno, foi uma boa oportunidade também para ver outro mundo e decidir entre as duas. E nesse sentido, pelo menos, e que fazia sentido na altura e eu gostei bastante da minha decisão, aí falei outra vez com o meu manager na Unbubble e disse-lhe que gostava de voltar e ele ficou bastante contente e pronto, juntou-se o útil ao agradável e aí passei então para o mercado de trabalho, portanto foi assim uns saltos entre uma coisa e outra. Portanto, tu juntaste a Unbubble em 2016, certo? Exato, a estagiar, sim. Comecei no verão de 2016. E a Unbubble nessa altura tinha cerca de 3 anos. Sim, penso que sim. Portanto, tu acabaste por acompanhar
o grande crescimento que a Unbubble teve desde 2016 até agora, certo? Portanto, em que ela basicamente começou como uma startup e agora já está numa fase mais avançada e até já é uma empresa internacional. E com base nisso, nós queríamos tentar perceber como é que foi fazer parte desse processo. Como é que foi essa passagem de startup a uma empresa de renome vista de uma perspectiva interna? Foi brutal mesmo. É muito interessante ver uma empresa a crescer dessa forma e ver todas as coisas que acontecem, os setbacks, tipo, tudo. E quando eu entrei éramos mais ou menos 30, mais coisa, menos coisa. A Unbubble já tinha tido uns anos, já tinha tido um bocadinho mais pessoas, entretanto tinha tido de diminuir um bocado o número de pessoas. E no verão em que eu entrei, entramos até bastante estagiários e aquilo era assim todo um mundo novo. E sendo 30 pessoas, conheces toda a gente, que também é muito interessante, é muito fixe, falas com toda a gente, vês perspectivas completamente diferentes da tua área, não é? Porque em 30 pessoas tens as pessoas de sales, tens as pessoas que tratam do produto, tens as pessoas que te falam com os clientes, não necessariamente só de vendas, tens marketing, tens tudo, mas em 30 pessoas, portanto tens a oportunidade... É um ambiente mais familiar também, não é? É um ambiente completamente mais familiar e tens a oportunidade de perceber um bocadinho como é que funciona a coisa toda, o que é feito. Por outro lado, também não há tantos processos ainda criados, portanto, às vezes pode ser um bocadinho caótico, mas também é muito divertido. E tens a oportunidade também de fazer muita coisa, porque uma empresa com 30 pessoas, às vezes tens que pôr a mão na massa e trabalhar naquilo que é preciso, seja a tua área ou não. E, portanto, todo esse aspecto é muito fixe, é muito engraçado, em particular para alguém que acabou de sair do curso e tem mais esta visão de... há pessoas que preferem trabalhar, tipo, ter um emprego mais estável e trabalhar assim numa coisa maior e ter tasks mais bem definidas, mas eu inclino mais para o outro lado, então foi também muito interessante ter essa experiência com muito poucas pessoas. E à medida que foi crescendo, vais vendo diferentes fases da empresa. Portanto, passas pela fase, por exemplo, acho que no final do meu estágio já, ou quando voltei, mais ou menos, tínhamos duplicado. Portanto, já eram 60 pessoas. Já continua a existir o ambiente familiar, já é um bocadinho diferente, começas a ter um bocadinho mais processos e entras assim um bocado numa onda diferente. E quanto mais cresces, mais isto acontece, até porque chega a um ponto, claro que isto é muito familiar, mas chega a um ponto em que tu não consegues conhecer as 150 pessoas ou 200. Exato. Existe, na verdade, até um limite do número de ligações próximas que tu podes ter dentro de uma comunidade, que pode ser considerada uma empresa. No entanto, também é interessante como é uma empresa ainda pequena, de certa forma, ou seja, não é o mesmo que uma empresa com milhares de colaboradores ou uma coisa semelhante, continuas também a ter um bocadinho a familiaridade, não se calhar da mesma forma em que eras próximo das 30 pessoas todas, Exato. mas continua a manter-se muito um ambiente ainda relativamente familiar, tipo um ambiente muito próximo entre as pessoas. Uma coisa interessante é tu veres os processos certos a serem postos tipo, nas várias equipas, na empresa em geral. Isso também é engraçado, é ver como é que essas coisas crescem, como é que às vezes as coisas crescem organicamente e depois é pensado o processo e é posto qualquer coisa para melhorar a maneira como as coisas funcionam, como é que a comunicação evolui dentro disto tudo, porque com 30 pessoas consegue-se falar diretamente com toda a gente para resolver os problemas, mas com 150 pessoas obviamente não podes fazer isso e tens que respeitar também o trabalho e o espaço das outras pessoas. Portanto, todos estes aspectos da comunicação, dos processos, etc. são super engraçados de ver e evoluir assim desta forma, porque tens a oportunidade de ver as fases todas e portanto isso é muito giro mesmo. Bem, neste momento és Senior Research Engineer, certo? Sim. Pronto, e consegues-nos explicar mais ou menos o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? O que é que significa? Consigo. Maioritariamente é programar, portanto essa é fácil de responder. Agora programar também pode ser em muita coisa. Mas assim, é muito difícil às vezes definir estes job titles porque em empresas diferentes usam-se definições completamente diferentes para exatamente a mesma coisa. Exato, e dentro do mundo de machine learning
tens tudo em termos de descrições, desde Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Machine Learning Researcher, Research Engineer, tudo isto muitas vezes é muito semelhante e depende mais da empresa onde estás do que propriamente do título em si. Portanto, normalmente, aliás, eu lembro-me que uma recrutadora uma vez tinha-me mandado um contacto qualquer a dizer que sabiam exatamente o que era a descrição de Machine Learning Engineer, não eram como as outras empresas, e depois ela procedeu a descrever tudo e eu pensei, isto não é bem a ideia que eu tenho, mas ok. Portanto, estas misturas, estes títulos todos acabam por ser, muitas vezes, por querer dizer que o que estás a fazer é ou a treinar modelos de Machine Learning, sejam eles estatísticos, sejam eles Neural Networks, que é o que está a dar agora, e o Deep Learning e tudo mais, e normalmente a pôr esses modelos em produtos, principalmente quando é mais a questão toda de Machine Learning Engineer, quando tem lá a parte de Engineer é porque estás a fazer uma parte que é mais aplicada já ao produto, portanto não é só treinar modelos ou ter resultados ou novas técnicas para escrever um paper, é de facto para produzir algum valor para aquele produto, portanto as experiências, as coisas são tudo muito mais targeted. E nesse sentido, basicamente um data scientist também podia dizer o mesmo, porque há data scientists também estão a fazer modelos e a pôr modelos em produção e a fazer toda a monitorização e a análise, etc. E portanto a posição de Research Engineer cai um bocadinho nesse espectro, ou seja, desde às vezes teres que fazer código para de alguma forma servir o modelo, não necessariamente toda a infraestrutura que o faz, mas tens que fazer coisas que vão diretamente para a produção, tens que fazer código que é mais para treinar as coisas, portanto esse é mais próximo de research, tens que perceber os resultados, conseguir investigar porque é que certas coisas acontecem, portanto tens aí todo um espectro muito à volta da parte de modelos de machine learning ou de data science. Agora, obviamente não estás eu acho que as pessoas imaginam um bocado quando vou ser um researcher numa empresa grande, que vão estar todos os dias a fazer coisas super inovadoras e a experimentar novas técnicas e implementar novas técnicas, e obviamente que não é isso todos os dias, portanto quando estás a perguntar o que é que fazes no teu dia-a-dia, não ando todos os dias a experimentar novas coisas. Literalmente é programar a maioria do dia, falar com outras equipas, falar com pessoas, perceber os problemas que tens, perceber o que é preciso, quais são os teus requirements. É um bocadinho como qualquer engenheiro, no ponto de vista, qualquer programador, mas aplicado mais à área de machine learning. Portanto, o que muda é um bocadinho o teu foco e o teu scope. Enquanto um programador em geral está a fazer ou o back-end de um produto ou o front-end de um produto e tem todo um outro scope, aqui temos mais a parte dos modelos, que tem todas as outras implicações, não são tão determinísticos, por assim dizer. São determinísticos, mas não são previsíveis, vá. Em particular agora com o Deep Learning, tu não consegues saber exatamente se o que vai sair do teu modelo vai estar correto ou não, tens que ter um dado grau de confiança, mas não é uma coisa que é tipo eu envio A e sai-me sempre a B. Quando o modelo é retreinado pode não acontecer e então é um outro tipo de constraints com que tens que trabalhar. Não sei se isto explica muito, porque é sempre muito difícil explicar o que é que uma pessoa faz sem poder de facto dar exemplos. E isso acaba por estar essa parte mais de research, mas engineering acaba por estar muito mais talvez ligado ao produto, como tu estavas a dizer, e isso acho que é uma perspectiva muito apelativa e muito interessante para nós que estudamos engenharia e que muitas vezes não queremos talvez fazer os estudos teóricos por trás de coisas, e então parece ser algo assim que é bastante apelativo para pessoas como nós que gostamos de talvez criar coisas novas e desenvolver, e talvez isso contribua um pouco para a tua escolha, digamos assim, em trabalhar mais ou menos nesta área, ou tu não sabias bem que seria assim ser um research engineer e acabaste por ir descobrindo aos poucos e acabaste por descobrir que gostaste disso? É um bocadinho dos dois, portanto eu acabei por descobrir que gostava do que estava a fazer em relação, em particular, a ligação ao produto, não tanto por ser desenvolver coisas novas, mas porque vês o impacto das coisas que fazes e das soluções que arranjas, e essas soluções nem sempre são novas, porque nós não reinventamos a roda todos os dias, não vale a pena, não é? Tipo,
tu sabes que há certos problemas, porque existem certas soluções que funcionam melhor e exploras dentro dessas soluções, mas ver o impacto num produto, e em particular num produto com que se calhar te identificas e que achas que tem um impacto positivo, é definitivamente uma das partes positivas deste tipo de posição. Portanto, não estares mais... Se estiveres mais afastado, muitas vezes não vês tanto o impacto que tiveste no produto, ou vês muito menos, e às vezes é mais difícil ver essa ligação. Claro que, assim, todas as empresas, e em particular que têm algum tipo de AI ou Machine Learning, também pode haver uma research mais, assim, um bocadinho mais afastada e mais long term, uma coisa mais virada para escrever papers e tudo mais. A diferença é mesmo essa, é que primeiro está tudo ligado ao produto, porque de uma forma ou outra a motivação é que tu queres melhorar aquilo que tens e ser competitivo no mercado, não é? Mas às vezes tens essa research assim mais, com prazos mais alargados, que não é tão próxima. Quando estás numa posição mais próxima do produto, é bastante fácil veres esse impacto e isso também é bom. Por outro lado, também quando as coisas correm mal, também tens direito a tudo o que vem, a tudo o que vem com isso. Exato. E a ter que iterar e fazer melhor e perceber que às vezes há coisas que, como eu disse, não são assim tão determinísticas e que podem ter surpresas desagradáveis, mas em geral é mesmo. Essa competência é muito interessante e eu acho que é uma das razões pelas quais eu decidi ficar e gosto da posição que tenho. Acho que é muito giro também. E agora, que já estamos a chegar um pouco ao fim e passou bastante depressa, nós queríamos perguntar-te, tendo em conta o teu percurso, desde aluna e desde o NEC, por exemplo, até Senior Research Engineer numa empresa que é de renome e que já é internacional, qual é que é para ti o teu próximo passo? O que é que tu te vês a fazer num futuro próximo? Isso é mesmo muito difícil de responder. Essa acho que é uma pergunta muito mais difícil. Para ser sincero, não sei a 100%. Ainda é uma coisa que tenho várias hipóteses também na minha cabeça e, portanto, não tenho ainda um percurso definido. Sei definitivamente que gostava de continuar a trabalhar em alguma coisa semelhante, portanto, algum tipo de posição semelhante relacionada possivelmente com Machine Learning, ou então num produto que eu me identifico bastante. E há várias coisas que eu acho que hoje em dia são definitivamente espetaculares, como todas as coisas à volta de energias renováveis, todas as coisas à volta de solucionar os grandes problemas ambientais que nós criamos e, portanto, das duas, ou sigo mais numa vertente de Machine Learning ou definitivamente mais num produto que se aproxime assim, de alguma coisa dos meus ideais. Mas definitivamente ainda não sei, porque continuo ainda a estar muito challenged na minha posição e eu acho que isso é o importante, é que as pessoas sintam que estão, ou seja, que não estão estagnadas e não estão só a fazer o mesmo todos os dias. Aí acho que é importante mudar e, portanto, definitivamente tem que ser uma coisa que me proporcione um bocado isso, que seja aquele challenge e que seja uma coisa em que eu acredito. Estar só a trabalhar para uma coisa random. Sei que isto parece um clichê. Isso e aquilo que eu disse há bocado, isto parece tipo parece um saco de clichês, mas é verdade, eu acho que isso é muito importante e é o que motiva as pessoas. Portanto, nestas coisas todas e estas disrupções todas em que vês as várias oportunidades, muitas vezes, se te arranjares uma coisa assim só que te motiva, seja por um motivo ou outro, seja porque é challenging, seja porque é mesmo uma coisa em que acreditas, não sei, seja o que for, definitivamente é um dos maiores fatores motivantes. Obviamente tudo o resto, tipo dinheiro e isso tudo também são fatores que têm que influenciar a decisão de uma pessoa, não é? Não somos tipo só uns idealistas, temos que ser práticos, mas definitivamente acho que é o fator mais importante. Pelo menos se quer estar bem e não estar sempre a saltar tipo sítio. Às vezes também é preciso tipo, experimentar várias coisas até encontrar a cena certa. Mas, exato. É o tipo de eu acho que isto não respondeu muito à pergunta de tipo o que é que eu vou fazer a seguir, mas sim, como eu disse, também não sei. É normal. É válido. É o tipo de questões que nós talvez somos confrontados com elas aos 10 anos e não sabemos, e aos 20 também não, e aos 30 também não. E vais-te apercebendo que aquilo que achavas, não, eu não sei aos 10, mas aos 20 vou saber.
Depois Exato. apercebes-te que, não, mas aos 30 vou saber. Eu não sei, logo vemos quando chegar lá. Se calhar vou-me aperceber que não e que se calhar é aos 40. Exato, e acabamos por perceber que é apenas ir fazendo o que nos motiva no momento, e é assim que talvez vamos, digamos que, caminhando e descobrindo qual é que será o nosso rumo, digamos assim. Portanto, era uma pergunta assim um pouco talvez da praxe, mas que é normal e que muitas das vezes nós, especialmente enquanto jovens, não sabemos bem o que fazer. Também porque o nosso mundo é muito volátil e nós nunca sabemos como é que será o dia da manhã. E esta situação toda em que nós estamos prova exatamente isso. Sim, este ano em particular acho que vem mostrar um bocadinho isso, bem. Mas acho que por isso é que também é aquilo que estás a dizer, por isso é que é, e da minha perspectiva que eu acho que me ajudou no meu percurso, foi exatamente tipo, experimentar várias coisas e envolver-me em atividades e ok, vou-me juntar aqui a esta organização que parece estar a fazer uma coisa que eu gosto, parece estar a fazer uma coisa que eu acho que faz sentido e pronto, e vais experimentando e algumas coisas vais ter que sair e vais ver que ok, afinal isto não era o que eu pensava. Isso aconteceu-me em algumas organizações e em algumas atividades e noutras vais tipo, ok, isto é mesmo fixe, tipo, quero continuar a fazer isto. Portanto, acho que isso vem um bocadinho contrariar às vezes, ou seja, dentro dessa volatilidade toda e desse caos todo, é uma maneira também de ter assim esse contacto e perceber do que é que gosta. Porque não vais saber à partida, não vais saber só de imaginar as várias coisas. Exatamente, só experimentando mesmo. Não é? Exato. Bem, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, portanto, nós queremos agradecer muito pela tua presença e por seres a primeira convidada neste nosso projeto e nós quisemos trazer alguém que fosse assim próximo de nós, talvez, em termos do nosso meio, digamos assim, e que fosse bastante interessante para os alunos e nós definitivamente achamos que esta conversa vai ser muito interessante para as pessoas que irão ouvir. Portanto, nós queremos agradecer muito, esperamos que tenhas muito sucesso na Unbubble e também no teu futuro e quem sabe talvez poderemos voltar a falar num futuro próximo. Parece-me bem. Obrigada eu também por me terem convidado. Acho que foi muito interessante a conversa. Algumas perguntas assim mais difíceis de responder, mas isto é como tudo. Portanto, é isso. Obrigado por ouvirem também e se tiverem algumas sugestões, convidados, não se esqueçam de deixá-las nas nossas redes sociais, por exemplo, e esperamos por vocês no próximo mês e muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.